Bom dia, boa tarde, boa noite e quiçá boa madrugada, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Estamos voltando a fazer os vídeos depois de muito tempo. Melhorei um pouquinho da minha saúde e estamos voltando. E hoje eu quero analisar esse vídeo aqui da querida Ana Nery, que eu achei fantástico. Começando com essa parte aí, esse questionamento dela de início. Poxa, que questionamento. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Por que a gente se prende tanto a relacionamentos falidos? A pessoas que não são compatíveis com a nossa energia, com a nossa vibração, com tudo. Por que a gente se prende tanto? Por quê? Por que que nós nos prendemos tanto a relacionamentos que estão já completamente falidos e não faz mais sentido estarmos nele? Essa é a grande pergunta desse vídeo dela, que eu achei fantástico, inclusive foi o que me fez seguir ela. E eu trago uma reflexão para acrescentar no vídeo, que é o seguinte: por que nós necessitamos tanto da aprovação do outro? Aqui eu não estou falando de companhia, porque o ser humano é um ser social, então a companhia é necessária, mas por que nós necessitamos tanto da aprovação do outro para nos sentirmos então pessoas? O Lacan, ele vai trazer o conceito do espelho e ele vai falar que o outro ele é um espelho que não só reflete nossas qualidades, nossos defeitos, mas também é um espelho que afirma a nossa existência. Então, talvez muitas pessoas não estejam completamente cientes da sua própria existência, e isso faz com que elas terminem por procurar no outro deste relacionamento uma afirmação para realmente se sentirem vivas. E às vezes o se sentir vivo dentro de uma relação é agradar o outro. Às vezes o se sentir vivo dentro da relação pode ser completamente o oposto, pode ser a briga com o outro, porque a mãe era muito submissa, por exemplo, pegando o exemplo da mulher, a mãe era muito submissa, então a mulher agora ela não aceita isso e ela quer bater de frente com o marido. Enquanto, se ela tiver um chefe, se ela trabalhar tudo mais, geralmente ela não bate de frente com o chefe, mas com o marido bate, ela necessita fazer aquilo que ela sente que a mãe não fez. Então, isso é uma forma de manter uma relação. Isso é um sintoma dentro da relação. Se vai ser saudável ou não, depende da dinâmica do casal. Mas vamos continuar com o vídeo aqui, que eu já volto para dar a minha humilde opinião. Por que a gente às vezes compartilha a vida com uma pessoa que não nos dá o mínimo que você está trabalhando? Você é homem, falando no contexto. Você está trabalhando, chega em casa e a sua esposa está em casa, ela não trabalha fora, está em casa, então o dever dela é cuidar da casa. Doa quem doer. É isso, o dever dela é cuidar da casa. E você chega e ela simplesmente não tem casa limpa, não tem comida feita, não tem roupa organizada, tá tudo fora do padrão, tudo bagunçado. E aí você cobra. Claro, você tem que cobrar, você tá no seu direito. É seu direito. E a pessoa vira pra você e fala: quer uma empregada? Contrate uma, porque eu não sou sua empregada. Mas espera aí. A partir do momento que você casa, que você escolhe dividir a vida com alguém, você tem sim deveres a serem cumpridos. Se o homem sai para trabalhar, rala, dá o duro para trazer o pão para casa e você tá em casa, é seu dever. Cuidar da casa, da comida, dos filhos, da roupa. Bom, continuando, eu achei fantástico o exemplo que ela deu, sabe por quê? Porque geralmente quando nós falamos desse tipo de acontecimentos em relacionamentos, realmente tem-se a dar o exemplo muito do sofrimento da mulher dentro da relação e não o do homem. Então eu achei fantástico esse exemplo que ela deu e eu queria acrescentar nele essa questão, porque
Como a sociedade chegou onde chegou? A sociedade chegou onde chegou porque nós temos uma coisa chamada papéis sociais. Homens e mulheres têm deveres e têm direitos, e isso, quando funciona, é como uma engrenagem na outra. É por isso que a sociedade chegou onde está. Primitivamente, o homem saía para caçar, para trazer comida, fazia o fogo e dava proteção. Do outro lado, a mulher já estava a criança, colhia frutos e avisava de possíveis perigos para que o homem pudesse então ir lá e dar conta desse possível perigo. Assim a sociedade chegou aonde nós estamos, através dos papéis sociais. É tanto que o cérebro masculino e o cérebro feminino, eles são diferentes, são especializados em diferentes áreas, porque evolutivamente cada um fazia uma coisa diferente para chegarmos onde chegarmos, onde chegamos, perdão. Então, isso que ela fala é essencial para se compreender que muitas vezes as pessoas casam no sentido de casamento muito fantasioso, muito idealizado, talvez por filmes, séries, não sei. Mas eu acredito que as pessoas deveriam ter um pouco mais de pé no chão e, sobretudo, uma coisa chamada respeito e compromisso. Porque quando você firma um compromisso com a pessoa, especialmente um compromisso tão sério quanto é um relacionamento no sentido de morar junto, pode ser um casamento no sentido do papel, igreja, tal, ou apenas duas pessoas juntando os seus panos de bunda e indo morar juntos, independente da forma, há uma responsabilidade que tem que ser assumida por ambos. Se o homem trabalha e a mulher não, pô, é dever dela pelo menos fazer o mínimo, que seria cuidar da casa. Se o papel se inverte e essa mulher está trabalhando e o homem por algum motivo não está trabalhando, então é dever dele que tem mais tempo livre e fica em casa fazer alguma coisa por essa casa. Se há filhos, da mesma forma. E ainda dá para se agendar um horário de cada um ficar com essa criança, um horário de, eu trabalho esse horário, bota a criança nesse horário enquanto nós dois trabalhamos, eu tenho folga nesse horário, eu fico com a criança, você vai trabalhar. Tem como se ajustar, tem como se organizar, tem como andar dentro de um relacionamento, mas isso demanda esforço cognitivo. Isso é muito mais do que sentimento. Sentimento, ele pode ser forte, mas quando não há um compromisso real com o relacionamento, esse sentimento, ele vai ser diluído com o tempo. Então, o que é que eu coloco aqui? Falta um compromisso de lutar pelo relacionamento, de abdicar de certas coisas e dar outras. Em contrapartida, a outra tem que fazer a mesma coisa. Tem que entregar um pouco de si e tem que negar um pouco de si para que essa relação continue fluindo, para que isso possa, de uma maneira coerente, andar e os dois estarem juntos. Então, há papéis sociais devem ser respeitados dentro de uma relação, e quando alguém assume uma posição dentro de um relacionamento, tem que haver o compromisso e a luta do outro para que mantenha isso minimamente funcionando. Isso independente se é homem ou se é mulher. Então, a reflexão que ela fez foi muito boa, justamente por causa disso. As pessoas não estão mais querendo ter responsabilidade e jogam a culpa da responsabilidade em que há um pensamento deturpado, atrasado, o que isso não funciona mais na sociedade e etc. E é por isso que hoje é tão difícil um relacionamento durar muito tempo. Por isso que hoje é tão difícil pessoas encontrarem outras que sigam a estrada da vida e compartilhem a sua estrada da vida com elas. Agora vamos continuar ouvindo o que ela tem para dizer e eu já volto para temperar a fala dela. Ah, isso aí é coisa antiga. Isso aí não existe hoje em dia mais, não. É justamente por isso que vocês não encontram um homem que seja provedor na vida de vocês. E eu não tô falando homem provedor na questão de dinheiro, não. Porque ser provedor não é ser um cara rico, não. Entendeu? É justamente por causa desse pensamento. De que você não tem mais obrigação de fazer nada. Então, se você não tem obrigação de fazer nada em casa, por que o homem tem a obrigação de sair para trabalhar e te bancar? Né? Bancar. Te dar comida, te dar
perfume que você quer, uma roupa, por que ele tem essa obrigação? Aí entra todo um questionamento, tudo uma coisa aí por trás, né? Ah, porque eu só arrumo homem que não presta, homem que não quer trabalhar, homem que é isso, que é aquilo. Mas e aí? Como é que você está se comportando diante disso? Qual é o seu comportamento? Não estou aqui para defender os homens, falar que eles são santos. Mas eu estou falando que muitas ações e reações dos homens estão em decorrência de algumas atitudes das mulheres. E nesse finalzinho do vídeo aí, ela dá uma tapa de luva na cara de muitas mulheres aí que gostam de generalizar os homens, dizendo que todos são iguais e não prestam. Da mesma forma que também há homens que dizem que todas as mulheres são iguais e não prestam. A grande questão é o que é que essas pessoas estão doando dentro da relação para o outro para que esse doe algo de volta. Porque dentro de uma relação existe uma coisa chamada afirmação. Tanto o homem quanto a mulher necessita de algum tipo de afirmação dentro da relação. Por exemplo, o homem, ele necessita de uma afirmação que não é do você é bonito, ou coisas desse tipo, mas é muito mais do quanto ele tem capacidade de estar ali, de gerir, quanto ele tem capacidade de realmente suprir, porque quando se fala provedor, gostei muito da fala dela, e eu fui redundante agora, peço perdão. Quando se fala provedor, o que nós queremos dizer é muito além do dinheiro, gente. Porque eu posso, dentro de uma relação, prover sim o dinheiro. Mas também pode ser a mulher que pode prover o dinheiro. Mas, sobretudo, dentro do meu papel social enquanto homem, eu devo prover segurança, eu devo prover atenção, eu devo prover uma afirmação desta mulher dentro do relacionamento, para que ela saiba que ela está sendo notada, que ela está sendo amada, que ela está sendo protegida, que ela está sendo cuidada, para que ela saiba que ela é importante na minha vida. Bom, cada um tem uma forma de demonstrar isso. Uns vão ser com presentes, outros com falas, outros com diversos outros tipos de comportamento, pode ser através do sexo. Cada pessoa vai ter uma forma. Mas também se faz importante deixar claro dentro da relação qual é a forma que você demonstra e afirma essa outra pessoa dentro deste relacionamento. E nós homens temos uma coisa que nós gostamos muito de uma validação, mas é uma validação enquanto nós somos úteis para vocês mulheres. Então, num relacionamento onde a mulher ela diminui muito o homem, ou seja, qualquer coisa, tá lá, tá brigando, tá dizendo que não sabe fazer, que é inútil, que não sei o que lá, tal, coisas desse tipo que diminuem, a tendência é que o homem ele cada vez se feche mais, ele vai se afastando da mulher, ele vai diminuindo a conversa, nós somos muito diretos, então assim o pensamento é para resolver, tá, ela tá com um problema, eu vou resolver o problema dela. Então, quando você traz um problema, nós queremos resolver esse problema. Só que muitas vezes vocês não querem a solução, vocês querem só reclamar, por exemplo. Da mesma forma que muitas vezes nós homens também queremos apenas reclamar dentro de algum contexto nosso e falar com a nossa parceira e reclamar lá com ela, dizer que algo está ruim. Mas a questão é, se alguém se esforçou, e aí tanto faz, se é homem ou mulher, para dar uma solução àquele problema que você está trazendo e reclamando, cabe a você minimamente respeitar e agradecer aquilo que a pessoa está falando. Então, coisas que vão diminuindo o outro dentro da relação, que vão invalidando a função do papel social do outro, que vão invalidando a existência do outro dentro da relação, isso é um dos fatores que terminam por destruir uma relação. E hoje há um grande pensamento de que cumprir papéis sociais, de que respeitar e de que assumir determinadas funções e comportamentos são coisas atrasadas, são coisas antiquadas, e isso termina levando a uma falha de comunicação, isso termina levando a uma falta de compromisso,
e isso termina levando muito a uma vitimização do outro, tanto homem quanto mulher. E aí você vê pessoas que constantemente estão culpando os outros e não estão olhando para onde falharam dentro da relação, que estão constantemente diminuindo o outro, que estão constantemente colocando o outro, a classe do outro completa, e aí tanto a classe masculina quanto feminina, sendo colocada como não presta, como inútil, só faz sofrer, não sei o que lá. Mas a questão é o quanto estamos dando da relação e o quanto estamos recebendo. E se nós não estamos recebendo de maneira proporcional, porque nós não tentamos mudar isso, porque nós não conversamos e, sobretudo, porque quando vemos que não há mudança, nós continuamos. Porque é tão necessário afirmar a existência dentro de uma relação quando ela já está falida? Porque é tão necessário afirmar algo que tecnicamente já não existe mais. Ou talvez nunca tenha existido. Foi só uma fantasia de ambos. Foi apenas um delírio tentando achar um relacionamento perfeito que não existe. Pessoas perfeitas que não existem. Que na verdade existem são pessoas tentando constantemente lutar para dar um pouco de si, negar um pouco de si, receber um pouco do outro, negar um pouco do outro e assim manter uma convivência, manter um relacionamento para gerar futuramente um sentimento que deixa de ser aquela paixão, aquele desejo, aquele tesão, aquele fogo no rabo, para passar a ser realmente o amor, aquela dedicação incondicional pelo outro, que é gerada com a convivência. E as pessoas hoje não têm mais paciência de esperar um sentimento maior serem formados durante a convivência, de lutar para que esse relacionamento chegue. Então fica aí a minha reflexão, fica aí o meu temperinho no vídeo dela. E eu peço que vocês sigam ela aí, eu vou marcar ela. Ela faz reflexões muito boas. E vocês também me sigam, porque os vídeos estão voltando, também estão voltando as lives de gameplay e vai voltar as lives aqui tratando sobre assuntos psíquicos. Eu agradeço a todos, muito obrigado, valeu e até mais.